Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia Diária. Se você já se perguntou em algum momento sobre a origem das representações das pessoas chinesas, japonesas e coreanas, nós vamos revelar para você a origem dos povos asiáticos de acordo com a Bíblia. Qual é a origem e quem é o ancestral desses povos, japoneses, chineses, mongóis e coreanos? Quem na Bíblia deu origem a esses povos? Fique comigo que você vai saber todas essas respostas. E eu peço que, se você está gostando dessa série sobre curiosidades de a origem dos povos de acordo com a Bíblia, deixe o seu like que vai me ajudar muito. Deixe o seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar para os seus amigos, para que assim todos possam receber mais esse conhecimento. Os povos asiáticos, sem dúvida, sempre despertaram interesse das pessoas, seja pela sua arte, cultura ou até mesmo pelas suas artes marciais. No entanto, a origem desse povo é uma pergunta comum. De acordo com as Sagradas Escrituras da Bíblia, há declarações sobre a origem dos povos asiáticos que revelam quem é o seu ancestral e a fonte do fator asiático. Para abordarmos a ancestralidade desses povos, é necessário, primeiro, entender a origem do nome Ásia. Esse nome tem raízes na mitologia grega, onde Ásia era a esposa de Japeto. E é interessante observar a semelhança entre o nome Japeto e o nome Jafé, que era o filho de Noé. Fragmentos e vestígios da verdadeira história bíblica têm sido preservados ao longo do tempo nas mitologias. Portanto, nos contos e narrativas transmitidos de geração em geração, o nome das esposas de Noé e seus filhos podem ter sido muitas das vezes preservados, e a partir dessa perspectiva é possível afirmar que o nome da pessoa Jafé provavelmente era algo semelhante à Ásia, o que sugere que a Ásia deu origem aos povos asiáticos e, linguisticamente falando, ela pode ser chamada de Eliafet, ou melhor, a esposa de Jafé. Assim, o fator asiático tem sua origem na esposa de Jafé, que deu origem aos europeus. Agora que sabemos quem é a ancestral mãe dos asiáticos, devemos descobrir quem é o pai dos asiáticos. O pai ancestral dos asiáticos é um dos filhos ou netos de Jafé, que possuía a etnia asiática herdada da esposa de Jafé. Gomer, o filho de Jafé, é aquele que, sem dúvidas, casou-se com uma de suas irmãs para aumentar a população do planeta. A esposa de Gomer, sem dúvida alguma, herdou o fator asiático da sua avó, a esposa de Jafé. Então, Gomer teve 3 filhos: Askenaz, que é pai dos povos da Escandinávia e da Europa; Refate, que é pai dos povos celtas da Península Ibérica, entre outros; e, finalmente, agora descobrimos quem é o pai dos asiáticos. O terceiro filho de Gomer e neto de Noé foi chamado Togarma, e ele é o pai dos asiáticos, o ancestral de todos os asiáticos que possuem as características asiáticas, como olhos puxados. E uma curiosidade que confirma isso é que o nome Togarma, em sua etimologia e significados, tem as seguintes referências no antigo assírio: significa dominante, no hebraico significa quebrado, e no finlandês significa esticado ou também quebrado. Nota-se que em sua etimologia há uma discreta referência aos olhos puxados. Portanto, dá para se dizer que Togarma é considerado o pai dos povos asiáticos. No livro de Ezequiel, no capítulo 38, no versículo 6, fica ainda mais claro que Togarma é o pai de muitos povos do extremo norte. A casa de Togarma, nas partes mais remotas do norte, com todas as suas tropas, muitos povos estão contigo. Os povos mencionados por Ezequiel no capítulo 38, versículo 6, são descendentes de Togarma.
Esses povos ou tribos incluem os chineses, os mongóis, os japoneses, os coreanos e os turcos. Todos esses povos asiáticos com características asiáticas, como os olhos puxados. A genética comprova que asiáticos e europeus são parentes, mesmo com tanta distância. A pele clara dos asiáticos já é uma prova dessa relação. No entanto, há um povo asiático que, comprovado pela ciência, possui em seu DNA uma parcela genética semelhante à dos europeus. Sim, esse povo existe. E essa questão é muito simples de responder, pois ao examinarmos a genética, descobrimos que muitas coisas incríveis sobre a relação de parentesco entre esses povos pode ser verdade. Mas qual povo asiático está relacionado aos europeus? Qual povo asiático possui uma parcela do DNA europeu? Antes de continuar o conteúdo desse vídeo, eu gostaria de pedir que você que não é inscrito no canal, por favor siga, pois cerca de 90% das pessoas que assistem esse canal não são inscritos. Então nos ajudem a chegar à meta de 1000 inscritos, faltam só 99 e eu conto com vocês. Esse povo tem uma relação muito próxima com os europeus, e o que comprova são os indo-europeus que possuem um parentesco asiático, e o nome desse povo é o Xiongnu. Os Xiongnu são a tribo chinesa que, de acordo com fontes chinesas, habitaram as estepes asiáticas no século 7 e século 8 a.C. O DNA mitocondrial dos Xiongnu demonstra que eles tinham cerca de 88% de herança asiática e 12% de herança europeia. Os Xiongnu são a autêntica conexão genética entre os europeus e asiáticos, evidenciando que eles estão relacionados, apesar da distância. Isso se refere a Jafé, sua esposa e aos netos de Gomer, a saber, Togarma, juntamente com seus outros dois irmãos, Refate e Askenaz. Portanto, a genética asiática foi transmitida da esposa de Jafé a seu neto Togarma, que por sua vez originou todos os povos da Ásia, que são numerosos e pertencem a muitas nações. Isso cumpre a profecia de bênção dada a Jafé, declarando que seus descendentes seriam ampliados, multiplicados e numerosos. Vale mencionar também que o país mais populoso do mundo é a China. Outra figura mencionada nas Sagradas Escrituras é Sim, também conhecido como Sani ou Sinonímia. Curiosamente, o seu nome se assemelha a vários termos e cidades, incluindo o próprio nome China. Em hebraico, é pronunciado como Sim e pode ter significado como pico de argila ou lama, e alguns dizem que também pode ter o significado de lua. Sim, que foi filho de Canaã, foi um dos 11 filhos de Canaã, que por sua vez é filho de Cã, que é filho de Noé. Portanto, Sim, foi um dos netos de Noé, e ele é retratado indiretamente na Bíblia por meio de seus descendentes, conhecidos como Sinete ou Siníticos. Outros fatos interessantes sobre Sim, filho de Canaã e neto de Cã, é que, possivelmente, assim como aconteceu na mitologia grega com Jafé, Sim também teria, ao longo do tempo, entrado na mitologia mesopotâmica com fragmentos da verdadeira história bíblica, e ele foi deificado com o título de Deus das Leis. Em um hino a ele, disse que ele estabeleceu a lei da justiça, tendo instituído leis e sendo o legislador dos céus e da terra. E uma circunstância marcante surge desse contexto, já que alguns de seus descendentes viajaram para o sul da Arábia e estabeleceram em uma região mais tarde conhecida como Sinai. Assim, a possibilidade de sua reputação como grande codificador das leis levou à tradição que associa o Sinai como lugar de origem da lei. Pode haver alguma conexão entre essa circunstância e a escolha de Deus de designar o Monte Sinai como o local onde entregou os 10 mandamentos a Moisés. Acredita-se
que os sinitas, ou seja, o povo de Sin, os chineses, têm tido origem em uma cidade costeira ao norte da Fenícia, chamada Sin. Os sinitas não eram uma das tribos cananéias mencionadas em José, com o comando divino de destruí-las. Isso possivelmente se deve ao fato de que o prefixo Sin refere-se ao estabelecimento proto-chinês, no leste ou às terras do Sinite. E acredita-se que a maldição de Canaã não tenha afetado um de seus filhos, e que sim, seria o ancestral do antigo povo proto-chinês. Isso se deve ao fato de que os sinitas, ou seja, Sinite ou sinitas, não habitavam a terra de Canaã, que não lhes pertencia. Em breve, dependendo da demanda de como vocês pedirem, eu trarei mais vídeos sobre as origens de todos os povos. Mantenha-se mais atualizado no canal para não perder nenhum vídeo sobre as origens de cada povo, com base no capítulo 10 de Gênesis, que descreve a descendência dos filhos de Noé. Deixe um comentário sugerindo qual povo você gostaria que fosse representado nos próximos vídeos. Fique agora com o vídeo A Origem dos Povos Africanos. Até mais!